Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Lá no Evangelho de Marcos, queridos, eu gosto muito dessa passagem. Do cego Bartimeu. Sempre Deus está falando conosco nesse texto. E eu vou ler aqui Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, eu quero ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Irmãos, eu quero ser bem prático aqui nessa palavra, mesmo porque eu quero orar pelos irmãos. Temos ali também um arroz carreteiro delicioso esperando pela gente, né? Mas eu quero falar para vocês aqui de 3 exemplos que esse texto nos traz. 3 exemplos que eu e você, em muitos momentos da nossa vida, precisamos seguir, dependendo da condição onde nós nos encontramos. O primeiro exemplo que você precisa seguir, que você pode seguir, quando você se encontra necessitado, quando você se encontra precisando do agir de Deus, é o exemplo do cego. A exemplo do cego Bartimeu, clame ao Senhor na sua angústia. Quando você não puder fazer algo por você mesmo, a exemplo do cego, creia que Jesus pode. Creia que Jesus pode. Quando você não consegue fazer por você aquilo que você precisa, e ele não conseguia, ele não tinha como fazer por ele o que ele precisava, porque ele precisava de uma cura, ele precisava de um milagre, irmãos, porque ser cego naquela época era realmente o caso somente de um milagre. Não havia como fazer um transplante de córnea, não havia como fazer óculos, porque não existia nada disso naquela época. Um cego naquela época estava fadado a morrer cego. Um cego naquela época que estava cego, o destino dele era morrer cego, era morrer na escuridão. Mas ele, Bartimeu, não morreu na escuridão, porque Jesus entrou na vida dele. Eu quero dizer para você, quando Jesus entra na nossa vida, muitas coisas ruins e negativas que talvez morreriam conosco, Ele tira, Ele remove. A gente não precisa muitas vezes carregar na nossa vida coisas que Jesus pode tirar. Amém? Não precisamos carregar nas nossas vidas muitas vezes situações, se Jesus pode tirar elas, se Jesus pode remover elas. Às vezes tem uma tristeza que você está carregando na sua vida hoje, tem uma tristeza no teu coração, e você está carregando essa tristeza, e o Senhor está dizendo: filha, eu posso tirar ela de você. Às vezes você está carregando na sua alma um trauma, uma decepção que te angustia, porque você olha para o passado e lembra do que aconteceu, e chora, e se entristece, porque é um trauma. O que é um trauma? Trauma é uma situação que a gente viveu, que marcou a nossa vida de uma maneira tão profunda e negativa, que todas as vezes que a gente lembra, a gente chora. Todas as vezes que a gente lembra, a gente sofre. E isso é um trauma. Quando você sofre, quando você passa por uma situação e você lembra dela e não sente nada, quer dizer que você foi curado. Mas quando você lembra, volta lá atrás, e aí você chora, você sofre, você ainda está precisando de cura. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar nessa noite.
Aquele que dá a cura está aqui. Aquele que dá a cura, Ele está no nosso meio e chama-se Jesus Cristo, o Senhor da cura. Aleluia. Por onde Jesus andava, pessoas eram curadas por dentro e por fora. Jesus não curava só por fora, Ele também curava por dentro, irmãos. Porque, irmãos, aquelas pessoas, os leprosos, que estavam ali, irmãos, precisando de cura para o corpo, quando Jesus tocava neles, porque não podia tocar no leproso, porque se você tocasse no leproso, você era considerado imundo, a não ser que o leproso fosse curado, né? Então Jesus não tinha problema com isso, porque toda vez que ele tocava no leproso, o leproso era curado. Então ninguém podia chamar ele de imundo. Por quê? Porque aonde ele tocava, a doença saía, o problema ia embora, a situação era resolvida. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus quer tocar na sua vida hoje. Ele quer tocar na sua alma, Ele quer tocar no seu corpo, Ele quer tocar aonde dói. Aquele cego, ele era cego, mas ele cria. Irmãos, aquele cego, ele não via com os olhos naturais da carne, mas ele ouvia, e pelo que ele ouvia, o seu coração cria. Ele não via humanamente falando como nós vemos, mas os olhos do seu coração, os olhos da fé, estavam abertos para Jesus. Hoje nós temos uma geração de pessoas que olham, que têm olhos para ver, mas muitas vezes os olhos da fé estão fechados para ver os milagres, para ver o agir de Deus. A exemplo daquele cego, não fique sofrendo com uma situação, se Jesus está passando na sua vida, e você pode clamar por Ele, e Ele pode fazer o que você precisa. Jesus estava passando na vida daquele cego, irmãos. Jesus estava passando na vida daquele cego. E eu quero dizer, Jesus está passando aqui nessa noite. Ele está passando na tua vida hoje. Como Ele passou na vida daquele cego, Jesus está passando aqui hoje, esperando ouvir o seu clamor, esperando que você manifeste a sua fé nele. Irmãos, Jesus não foi ao encontro do cego. Jesus, irmãos, Ele não foi em busca do cego, o cego que buscou a Ele. Então eu quero dizer para você, quem precisa de cura, tem que buscar. Quem precisa de mudança, tem que buscar. Não fique lá na sua casa, deitado numa rede, Jesus, vem me curar, tá? Não é assim que a gente recebe cura. A cura vem para aquele que clama, a cura vem para aquele que busca, a cura vem para aquele que entende que aquilo que ele não pode fazer por si próprio, Jesus pode. O que você não pode fazer por você? O que você não pode fazer pela sua família? O que você não pode fazer pelos seus filhos? Eu quero dizer para você, tudo que você não pode fazer, Jesus pode. Então você fala assim, pastor, eu estou frustrado, porque eu não pude fazer isso, eu não pude mudar a vida do fulano, eu não pude trabalhar na mente do ciclano, para que ele mudasse os seus caminhos, para que ele andasse nessa direção. Você não pode, mas coloca na mão de Jesus e você vai ver que Jesus pode. Às vezes o nosso problema é querer fazer aquilo que é competência de Jesus, né? Às vezes a gente acha que é a gente que vai mudar, que é a gente que vai fazer. Irmãos, enquanto a gente achar que nós vamos fazer, Jesus fica de braços cruzados, esperando você gastar todas as suas forças. A hora que você entender e reconhecer que você não pode, e aí você disser, Senhor, eu não posso, eu preciso que o Senhor me ajude, aí Ele vai e Ele faz. Aí Ele vai e Ele faz. A exemplo do cego Bartimeu, persevere na sua busca. Não seja aquele crente que começa e para. Não tem aquela pessoa que começa e no meio do caminho desiste, porque está difícil, porque está demorando, porque está complicado, porque tem gente que está indo contra. Não tem gente assim, irmãos. A pessoa começa, chega, ela até caminha, mas ela para, ela desiste no meio do caminho. Aquele cego não, irmãos, ele clamou, ele não podia ver, ele não podia sair correndo ali, a única coisa que ele podia fazer era clamar, porque imagina como é que um cego vai sair correndo atrás de Jesus, irmão? Ele
não sabia nem para que lado Jesus estava. A única coisa que ele podia fazer era clamar, clamar e clamar. Só que o que aconteceu? Levantaram-se algumas pessoas e disseram: "Oxe, cala a boca, fica quieto, não incomode o mestre." E se ele ouvisse essas pessoas, o que aconteceria com ele, irmãos? Ele ficaria cego, ele continuaria cego, porque ele desistiu. Às vezes o inimigo se levanta para tentar parar você, para tentar impedir você de fazer a única coisa que você pode fazer. E é nesse momento que você tem que perseverar. Seja mais perseverante em buscar a Deus do que o inimigo em tentar impedir você de buscar a Deus. Amém, igreja? Porque o inimigo também persevera, ele também persevera, ele também tenta te desanimar, ele também tenta te parar. É direito dele. O diabo tem o direito de te atacar, sabia disso? O diabo tem o direito de tentar contra a sua vida, é um direito que ele tem. Só que você tem o direito de perseverar e vencer o diabo pelo poder de Deus. Se você for mais perseverante que o inimigo, você vence. Por isso que a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está na Bíblia, irmãos. Mas está dizendo que essa parte é nossa. Não é Deus que vai resistir por nós, é nós que temos que resistir. Então a parte de resistir é sua, né? A parte de permanecer perseverando é tua. Você tem que perseverar. Aquele homem, ele foi, num determinado momento, vozes se levantaram para dizer para ele parar. E aí que ele clamou mais alto. Aí que ele falou mais alto ainda, ele falou: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Ele começou a clamar mais alto ainda. E chegou o momento em que Jesus parou para atender aquele homem. Eu quero dizer para você, querido, Jesus ele para te atender. Jesus ele para atender o seu clamor. Mas você tem que perseverar. Você não pode desistir. A exemplo do cego, não desista, clame, persevere. A exemplo do cego, depois de ser abençoado, siga aquele que te abençoou. Diz a palavra de Deus que Jesus parou. Primeiro Jesus mandou os discípulos chamar o cego veio. Jesus perguntou para ele: "O que queres que eu te faça?" O que o cego disse, irmãos? "Eu quero ver." Jesus fez ele ver, deu o que ele queria. Jesus deu a ele exatamente o que ele queria, o que ele precisava. "O que queres que eu te faça?" Talvez Jesus pergunta para você isso hoje. "Cida, o que queres que eu te faça?" "Diva, o que queres que eu te faça?" "Jorge, o que queres que eu te faça?" Qual é a sua resposta, né? "Mas pastor, Deus já sabe." Mas Ele quer que você diga. Amém? Amém, irmãos? Jesus sabia, sim ou não? Mas Ele queria que o cego dissesse. É que nem Adão quando pecou. Deus sabia onde ele estava, sim ou não? Aí, só que o Senhor falou: "Adão, onde é que você está? Aonde você se encontra?" E muitas vezes, irmãos, o Senhor quer ouvir da nossa boca, do nosso coração. Ele quer que a gente se expresse, Ele quer que a gente coloque diante dEle aquilo que nós precisamos que Ele opere na nossa vida. Siga aquele que te abençoou. Jesus, Ele cura você, Ele restaura você, Ele abençoa você, para que você esteja com Ele. Amém? Nós cantamos agora há pouco um cântico: "Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és." Em outras palavras,
Maior do que a bênção é o abençoador. Então nós não podemos permitir que a bênção nos leve a esquecer de quem nos abençoou. Quem já foi abençoado aqui? Então agora sempre volte para agradecer, sempre volte para estar com aquele que te abençoou. Primeiro exemplo é o exemplo do cego, irmãos. O que nós temos que fazer? Exemplo do cego: clamar, crendo que aquilo que eu não posso fazer por mim, Jesus pode. Amém? O que eu tenho que fazer? A exemplo do cego: perseverar na minha busca quando aparecerem os inimigos para tentar me impedir de avançar. O que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que, depois de abençoado, seguir aquele que me abençoou. Amém? Todos entenderam o exemplo do cego? Agora tem o exemplo dos discípulos. Os discípulos, irmãos, num dado momento, eles se deixaram, irmãos, vamos dizer assim, se deixaram contaminar pelos desejos da carne e começaram, irmãos, a repreender o cego, e começaram a mandar o cego se calar. Só que o Senhor começou a trabalhar no coração dos discípulos e falou: chama o cego, chama o cego. Em outras palavras, Jesus mostrou para os discípulos que eles estavam errados, eles precisavam mudar de postura. Parem de atrapalhar o cego e tragam o cego para mim. A exemplo, muitas vezes, dos discípulos de Jesus, nós temos que reconhecer nossas falhas. Amém, irmãos? Quem falha aí? Quem tem falha? Se eu pudesse, eu levantava até as duas mãos, né? Eu tenho um monte de falhas. Irmãos, todos nós temos falhas, e eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho falhas. Irmãos, isso não é feio, né? Agora, o que o Senhor diz? Vocês falharam, mas vocês podem mudar. Vocês podem mudar. Em outras palavras, a exemplo dos discípulos, nós temos que ter um coração disposto a mudar. Amém, igreja? Disposto a mudar, disposto a se deixar trabalhar por Jesus. O que Jesus quer que você faça, você tem que fazer. As coisas que o Senhor Jesus quer que você deixe, você tem que deixar. As coisas que Jesus quer que você abandone, você tem que abandonar. E aquilo que Ele quer que você pratique, você tem que praticar. Então, irmãos, a exemplo dos discípulos, nós temos que muitas vezes olhar para dentro de nós, reconhecer nossas falhas e permitir que Jesus nos mude. Porque, irmãos, se Jesus não mudar o ser humano, ninguém muda. Carlinhos, sabia que você não consegue mudar a Liliane? Não fica triste não, tá? Sabia, Liliane, que você não consegue mudar o Carlinhos? Você sabia disso? Só que eu tenho uma notícia para vocês dois: Jesus muda os dois. Ela não consegue mudar você, e nem você consegue mudar ela, mas Jesus consegue mudar vocês dois, se vocês deixarem. Amém? Porque só Jesus que muda a gente, irmãos. Para eu ser quem eu sou hoje, não foi o Marlene que me mudou, foi Jesus. Às vezes Deus usa ela um pouquinho também, né? Dá uma ousadinha, né? Mas quem muda de verdade a vida da gente é Jesus. É Jesus. A gente tem, a exemplo dos discípulos, a gente tem que ter um coração ensinável. O duro é aquele crente que Deus fala com ele, fala: ô fulano, você está errando aqui, muda. Aí o crente faz de conta que não ouviu, vai embora, não dá nem atenção, não quer nem saber, né? Porque não tem um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração que Cristo consiga ensinar, que Cristo consiga mudar. A postura dos discípulos mudou. Antes eles estavam repreendendo o cego, mandando o cego se calar. Daqui a pouco eles estavam trazendo o cego para Jesus. Mudança completa de atitude, de comportamento, de visão, né? O Senhor quer que você e eu, ao invés de afastar pessoas dele, que a gente leve pessoas para ele. Amém, irmãos? Ele quer que você traga pessoas para ele fazer um milagre na vida delas. Às vezes tem gente perto de você que precisa de Jesus, e você tem que trazer essas pessoas para Jesus. Amém, igreja? Tem que trazer.
você tem que trazer essas pessoas para Jesus, que Jesus vai mudar a vida delas, Jesus vai curar elas, Jesus vai transformar o coração delas, usando a sua vida, usando as suas mãos, usando o seu coração. A exemplo dos discípulos, nós temos que deixar Jesus nos mudar, para depois Ele nos usar. Amém, igreja? Mas tem um terceiro exemplo, o exemplo de Jesus. A exemplo de Jesus, não olhe para aquele que está pedindo a ajuda de Deus como um incômodo na sua vida. Muita gente ali olhou para aquele cego como um incômodo, alguém que estava incomodando. Cala-te, você está incomodando. Às vezes, o grito do oprimido se torna um incômodo. Às vezes, a reclamação do doente se torna um incômodo. Mas eu quero dizer para você, querido, pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas machucadas, por dentro e por fora, elas não são incômodos, elas são pessoas. Assim como você é uma pessoa, e você como pessoa não tem mais valor do que a pessoa que está doente. Todos têm o mesmo valor. Amém, irmãos? Quando Deus olha do céu e Ele vê a pessoa doente, no chão, na miséria, o Senhor, Ele quer levantar aquela pessoa, porque Ele vê nela a imagem dEle, porque ela foi criada a sua imagem, a sua semelhança. E assim nós devemos olhar para quem está caído. Nós temos que olhar para aquela vida e dizer: está suja, está no chão, está machucada, está ferida, mas tem a imagem do Deus vivo. Eu vou levantar essa pessoa. Amém, igreja? A exemplo de Jesus, nós precisamos muitas vezes, irmãos, não permitir que as nossas preocupações façam de nós uma pessoa insensível. Sabe aquela pessoa que vive preocupada, cheia de preocupações? Aí, por causa das suas preocupações, ela não consegue ser sensível à dor do outro, à necessidade do outro. Ah, pastor, mas o senhor não conhece as minhas preocupações, eu estou muito preocupado. O senhor não sabe a minha vida, pastor. Irmãos, todos nós temos preocupações, sim ou não? Jesus, irmãos, Ele tinha preocupações? Sim ou não? Ele estava passando por Jericó, era a última vez que ele passaria ali, irmãos. Depois ele ia para o Getsemane, e lá no Getsemane viria Judas, daria um beijo nele, um beijo como sinal da sua traição. A partir dali ele seria preso e começaria a ser surrado. Sabe o que aconteceu antes de Jesus ser crucificado na cruz? Pilatos não queria crucificar ele. Então, para satisfazer os judeus, Pilatos mandou espancar Jesus, mas espancar com aquele azorrague, né, que é um chicote de 3 pontas, que tem ossos nas pontas, que arranca o couro da pessoa. Jesus levou inúmeras chicotadas, ele foi todo cortado antes de ser crucificado. Cortaram ele na barriga, nas costas. Ele foi mutilado, ele foi tremendamente castigado antes de ir para a cruz. Detalhe, irmãos, Jesus sabia que ele ia passar por isso. Amém, igreja? Sabia ou não sabia? Ele sabia. Ele sentiu a dor de tudo isso. Aí eu pergunto para vocês: uma pessoa que sabe de tudo isso, está ou não está preocupado? Tem ou não tem uma preocupação? Coloque-se no lugar de Jesus. É claro que ele estava preocupado. Tanto é que ele foi para o Getsemane e ele ora a noite inteira dizendo: Pai, a minha alma está aflita, meu coração está angustiado até a morte. Por quê? Porque ele sabia de tudo isso. Havia uma preocupação muito grande no coração de Jesus com todas essas coisas, mas mesmo com aquela preocupação toda, de passar pelo chicote, de passar pela crucificação, os cravos nas mãos, os cravos nos pés, Jesus parou para dar atenção àquele cego. E às vezes a gente acha que nós temos muitas preocupações, que a gente não tem tempo para ajudar os outros. Temos sim, irmãos.
Jesus não ficou insensível ao propósito de amar aquele homem. Jesus não ficou insensível ao propósito de ajudar aquele homem. O diabo, ele quer colocar insensibilidade no nosso coração, fazer de nós pessoas insensíveis, que vê a dor do outro e vai embora, como se a gente não tivesse nada a ver com aquilo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você, a exemplo de Jesus, seja alguém sensível para amar, para ajudar, para estender a mão, para ministrar cura, porque existe poder de Deus sobre a tua vida, amém? Amém, irmãos? Não deixe as suas preocupações fazer de você uma pessoa insensível. Você é uma pessoa que pode amar mais, ajudar mais, fazer mais. A exemplo de Jesus, olhe para aquilo que Deus te deu e compartilhe o que Deus te deu com aquele que precisa do que Deus te deu. Jesus, irmãos, ele tinha poder de Deus? Tinha, irmãos. Ele olhou para a vida dele e disse: eu tenho o poder de Deus, e eu vou compartilhar esse poder com esse cego, eu vou curar ele. Ele tirou de si e deu para o cego. O que você tem que Deus te deu que você pode compartilhar? Pense nessa noite, o que Deus te deu que você pode compartilhar. A exemplo de Jesus, nós carregamos na nossa vida poder de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, recursos que Deus nos deu e que a gente pode compartilhar para ajudar. Então nessa noite, 3 exemplos: o exemplo do cego, o exemplo dos discípulos e o exemplo de Jesus. Nós podemos seguir os 3, amém, irmãos? Fique em pé nesse momento, fique em pé. Há poder no nome de Jesus. Sabe o seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Talvez você venha para cá com uma situação, a exemplo daquele cego, você está carregando na sua vida uma situação que Deus quer tirar de você. Existe uma situação na sua vida que Deus quer remover, porque é um peso, está te entristecendo a alma, está mexendo com você. Mas nessa noite, Jesus, Ele quer tocar na sua vida, aleluia. Ele quer tocar você, Ele quer ministrar sobre a tua vida uma cura que você precisa receber, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 oh, aleluia. O Senhor é poderoso, Ele é poderoso para tirar da sua vida aquilo que você não consegue, Ele é poderoso